Padre Giovanni, tem que ter ânimo e esperança, né? E a esperança nunca, eu tenho certeza que ela nunca foi tão esperada, no sentido de que a esperança que move todos nós a gente derrotar esse vírus, né? E retomando a vida da cidade, a vida, as nossas vidas. É tudo muito ainda imprevisível, porque com certeza justo, ele nunca negou o torrão dele, ele é mesmo do Maranhão, né? Tava vendo aí, olha, alguém está dizendo que o convidado está banhado e cheiroso. Diretamente aí do nosso Maranhão, o Gildomar ele vai se apresentar melhor, mas eu queria justamente agradecer a participação do Gildomar, do convite que você aceitou. A gente vai discutir os desafios e as perspectivas da cultura em tempos de pandemia na cidade. E digo isso porque a pandemia está dada, a gente está caminhando para uma transição, mas a pandemia está dada, nós não podemos vacilar. Sabemos, inclusive, que na cultura foi um dos setores que primeiro sofreu com isso, porque imediatamente, se não podia ter aglomeração, se tinha que evitar, logo se suspendeu todas as atividades, tinha shows programados, artistas marcaram eventos, bom, tudo isso. Mas a gente já passou março, abril, maio, chegou junho. Ô, Gildomar, junho é um mês que é a cara desse calor do Nordeste que a gente adora, se abraça, que a gente dança, seja no seu Maranhão, quando a gente dança o Bumba Meu Boi lá na Lagoa da Janga, seja aqui no Ceará, nos arraiais, que a gente tem muitos. Mas vamos nos alimentar dessa boa esperança que o mês de junho traz, que é a alegria, o colorido, o som de um bom trio, o sabor das comidas do Nordeste. Nós vamos conversar até dessas questões outras, mas vamos nos alimentar da esperança que o junho nos traz, de que vai ser melhor. Nós vamos caminhar para frente. Mas agora eu deixo se apresentar um pouco para todos nós, nosso convidado, Gildomar Marinho, cantor, compositor e gestor cultural de Fortaleza. Seja bem-vindo. É isso. Tony, obrigado aí. Deu para perceber bem o contexto em que nós estamos vivendo, um contexto realmente muito diferente, né? Quando a gente, uma vez, ainda nos e de lá para cá, um envelhecimento social por conta, né? E também de novas possibilidades, né? Nós estamos vendo aumentando, né? Eles estão colocando dentro das suas multitarefas aí a tarefa de se apresentar dentro do meio virtual, que é um outro desafio, um desafio muito forte. E aí outros aproveitam para poder até, vamos dizer assim, lapidar melhor a sua obra que é feita, às vezes, vai direto do forno para os barzinhos, direto para os shows. Então, de repente, esse momento aí de contexto de pandemia, talvez seja um momento também de surgir, eu imagino que esteja surgindo por aí, diversas obras, né, de você ter um pouco mais de tempo, de olhar para dentro do seu gênero musical, arte, pintura, nas diversas áreas onde você desenvolve. E eu tenho observado isso, inclusive, em alguns trabalhos de alguns amigos que a gente tem
interagido, seja através de lives e tudo mais, seja através de produtos já prontos, via as redes sociais todas. Então, realmente um desafio grande. Tem uma coisa assim muito, vamos dizer, mais desafiadora ainda, porque o nosso dia é curto, a nossa rede de amigos é vasta. Então, isso traz um outro desafio. Como o Gildomar, a parte de uma live dessa, vai se comunicar com o Ronivaldo do outro lado da linha? Como fazer essas conexões sem que eu concorra diretamente, por exemplo, com o meu amigo Ronaldo Cavalcante, que já vi que está aqui dentro da nossa live. E são linguagens diferentes, são propostas diferentes, mas estão dentro do mesmo campo artístico-cultural. Quer dizer, são esses desafios novos que aparecem por aí. A parte disso, tem mesmo aquela grande parte que todo mundo espera ver todo mundo no momento presencial, e isso vai trazer novos desafios de como é que esse momento presencial vai se concretizar, né, dentro desse novo contexto de isolamento, de afastamento, como ressignificar os abraços, como ressignificar os afetos. Tudo isso são coisas que vão trazer para dentro dessa que essa pandemia veio trazer, né? Fora as questões bem básicas, como, por exemplo, a sustentação, né? A famosa dicotomia entre a vida e a economia, entre a saúde e o meio ambiente, o seu ambiente de entorno e como a gente conviveu socialmente. Então, várias coisas vão se ressignificando. Então, eu tenho observado, através das pessoas que criam, tanto no campo filosófico, como no campo artístico, quanto no campo das políticas, das lutas sociais e das lutas políticas, que, afinal de contas, você está inserido também nesse campo. Então, são, né, novos desafios, né? Nós estamos vendo aí que, nesse mundo de pós-verdade, em que você repete mentiras milhares de milhões de vezes, consegue estabelecer uma verdade paralela, uma verdade alternativa, inclusive colocando, em alguns casos, risco à nossa saúde, por conta de que os famosos especialistas de internet começam a colocar verdades, sobretudo, né, colocando em um campo político ideológico uma coisa que é meramente de saúde pública. Então, são desafios fortes para a cultura, desafio forte para a política e desafio forte para a convivência social. Perfeito, perfeito. Aliás, eu estava aqui lhe escutando e justamente, aproveito que você deu um alô aí para o Ronaldo Cavalcante, nosso querido aí, as várias linguagens da nossa cultura passando aqui nessa live cultural, eu diria, não é não é um show, mas é uma live sim que a gente quer falar dos desafios, né, das perspectivas da cultura em tempos de pandemia. Você avisou aí do Ronaldo, eu queria também lembrar aí a Niva Helena, o Raimundo Bezerra, a Vládia, a Nájila Raposo, a Fátima Figueiredo, que também está por aqui passando. Sejam todos e todas muito bem-vindos. É um prazer estar conversando com a participação de vocês, né? A perspectiva de ter convidado o Gil, e aí eu aproveito, Gildomar, eu sei que ali você é do circuito, no sentido, naturalmente você é gestor de cultura numa instituição, como trabalhador, mas você é um homem da noite, no sentido de produzir, né? Eu vejo muito você ajudando a outros artistas que estão envolvidos em atividades culturais. Eu estava me lembrando aqui um pouco da memória, naturalmente, a gente se encontrou muito nas ruas. Estou falando do Benfica, mas Fortaleza é uma cidade de muita efervescência cultural, de ponta a ponta, né? E nós sabemos que foi um dos setores que primeiro sofreu o impacto, né? Porque, de fato, precisou fechar. Imediatamente foi suspenso qualquer atividade que aglomerasse as pessoas, né? Já naquele mês de março, né? Nós estamos chegando em junho, né? Nem me fale de que nós vamos ter que dançar, todo mundo vai ter que arrumar seu par em casa e com segurança, né? Se alguém tiver com algum sintoma, não isola lá e não dança com ele. Mas eu fico movido por essa esperança que o Júnior nos traz, mas pergunto a você, que é um conhecedor, por exemplo, da noite de Fortaleza, né? É um desafio porque ninguém sabe como vai ser, mas nós sabemos que, lamentavelmente,
será uma transição diferente de tudo que a gente já viveu. A retomada, por exemplo, do setor cultural vai acontecer lá em meados de agosto, quando poderá, talvez, começar a abrir os bares, né? E haverá aí... como é que deverá ser? Você já pensou um pouco sobre esse cenário? Eu sei que você ajuda no projeto cultural do Gentilândia Bar, não é isso? Como é que você particularmente está vendo? Ou já faz uma aposta, uma reflexão sobre isso? Eu vou parafrasear digamos, a palavra de origem do forró, que era forral, né? De foral, que diz a lenda que nasceu ali, lá pelo Rio Grande do Norte, essas coisas todas. Mas, né, esse São João vai ser diferente, vai ser forrome, né? A gente vai ter que trabalhar, fazer o forró em casa, né? Então vai Home ser office, forrome mesmo. home. Mas, assim, olhando em perspectiva de futuro, realmente, o Gentilândia Bar, de alguma forma, antes da pandemia, ele já vinha meio que se adequando a um novo jeito de fazer, ampliando os espaços internos, e sem perder aquele aconchego de barzinho e tudo mais, mas no sentido de ter um espaçamento que permitisse, a perspectiva inicial era de mais gente. Mas hoje eu imagino que todos os espaços de convívio social eles vão realmente trabalhar. A primeira consequência é realmente a questão do distanciamento seguro entre pessoas, para evitar contágio, porque essa é uma das características que eu vejo. E vejo outras coisas bem deletérias, como a questão de infraestrutura, banheiro sem toque, as questões de higiene, até mesmo o jeito de disposição de serviços dos pratos, alimentação, bebidas, essas coisas também poderá sofrer algum tipo de adaptação nesse período de pós-pandemia, porque há o risco, há um certo cuidado, e há também, de certa forma, aí, as coisas que vão trazer consequências, por exemplo. Coisa bem objetiva, como eu não posso mais compartilhar um microfone, coisa simples entre os cantores, porque pode ter um fator de risco aí associado. Então, aí cada um vai levar seu microfone, seu instrumento musical, como vai ficar isso? Realmente são detalhes, são sutilezas dentro de um contexto de pós-pandemia. A parte disso, nós temos aí uma outra coisa. Nós vemos que, nós descobrimos ao longo dessa pandemia o que a gente já sabia em quantidade, mas a gente meio que veio ver, mesmo que virtualmente, na prática, quanto isso significa de pessoas. Então, você vê aí uma quantidade de grupos trabalhando, tanto do ponto de vista de grupos mais consolidados que tentam se reunir para ajudar artistas que têm menos, que vivem da música, mas estão completamente fora do mercado nesse período e não têm uma renda suplementar. Então, realmente tem esse problema e não é pequeno. A gente vê que é um grande número de artistas nessa situação. Nós temos artistas, digamos, que têm outra atividade econômica. No meu caso, eu sou um artista, mas eu tenho outro trabalho. Então, a gente meio que está mais protegido nesse período aí. Por outro lado, nós temos, por exemplo, artistas que já fazem o sentido contrário. Por exemplo, a semana passada, o Zé Cabaleiro fez uma live da qual ele arrecadou 30 mil kits de saúde para os hospitais lá do Maranhão. Então, quer dizer, numa parceria que ele fez lá, então ele conseguiu. Então, nós temos, assim, várias situações. A situação mesmo de quem está com problema, situação de quem está estável e situação de quem já está consolidado e que pode até, eventualmente, fazer o sentido inverso de ajuda, né? Então, como conciliar isso? Como separar? Como tratar isso? Então, tem um esforço muito forte do poder público, né? Tem um esforço muito forte da cadeia produtiva que depende dos músicos, bares, restaurantes, e nós estamos vendo que muitos deles, apesar de não poderem ajudar, porque também estão em situação complicada, porque estão fechadas, as contas chegam do mesmo jeito, mas, ao mesmo tempo, monta-se uma rede de apoio para que
o sistema não pare. A música não pode, ela não para nunca, né? Mas que nós não paremos por conta dessa pandemia. Gil, eu acho muito legal e vou aí refazer um recorte, porque você estava destacando a iniciativa, por exemplo, lá de um grande músico, que é o Zeca, e da extensão, mas a solidariedade tem sido uma marca muito forte. Estava lembrando, e aí, dentro, por exemplo, dos fóruns virtuais que têm sido feitos, seja no Comitê de Crise, que é um grupo de cultura que está se reunindo, seja por iniciativa de colegas artistas que sabem que a cadeia dos trabalhadores da cultura, que não é só os artistas, tem um monte de gente, né? Por exemplo, Sim, sim. que são operadores de som, que estão na cadeia, né? E que precisam de solidariedade. E óbvio que no meio artístico mesmo, aqueles que inclusive viviam muitas vezes a atividade dessa semana para poder batalhar quinta, sexta, sábado, para passar a semana abastecido e tal. A solidariedade tem sido uma marca, né? Isso é muito importante. Eu quero destacar, inclusive, nesse sentido, que até mesmo bares, né? A gente sabe que todos os bares também devem estar com seus problemas, mas eu me lembro que alguns até já fizeram algumas atividades por conta, né? Acho que o Tereza de Jorge fez uma feijoada solidária, já vendendo antecipado para quando voltar, para poder segurar a onda do grupo que toca lá. O Serpentina fez algo parecido. Mas eu estava, inclusive, é uma boa notícia, porque nessas horas, eu sou vereador e depois eu queria a sua opinião sobre os projetos que eu dei entrada essa semana, porque já imaginando que a cultura já sofreu o que sofreu, as pessoas têm se mantido, a solidariedade é bem-vinda, mas, inclusive, esse setor é um setor que vai demorar a normalizar. Então, do ponto de vista de política pública, é muito necessário. E salve, hoje, agora, essa notícia de hoje de manhã, a Secutfor começou o pagamento do 8º edital das artes. Esse edital das artes é aquele de 4 milhões, né, que foi executado no finalzinho de 2019, e que bom que, inclusive, a Secutfor já era até para ter iniciado, mas começou a pagar 140 artistas, né, desses que já realizaram. Há algumas atividades, inclusive hoje também a Secutfor anunciou, acho que é o mercado, aquele projeto muito massa, Sons de Mercado, né, que será na versão virtual. Os shows acontecerão de casa, daqueles artistas selecionados, o povo ir se virando, né? O povo tem que, quando eu digo o povo vai se virar, o povo nunca, os artistas nunca pediram favor. Os artistas sempre batalharam muito. Nós, do Poder Público e a Câmara de Vereadores, no início de maio, autorizou a Secutfor a antecipar o edital das artes no valor de 4 milhões de 2020, que seria no fim do ano, já para agora. Então, ao mesmo tempo que está sendo pago o 8º Festival das Artes, nós já reivindicamos imediatamente que a Secult já abra o edital para viabilizar as ações do 9º festival. Mas, bom, eu estou lembrando disso, e aí aproveito, óbvio que você é do meio e tem acompanhado, eu acho que o BNB também, essa semana que passou, também parece que soltou o edital sobre isso, porque é fundamental esses editais. Fundamental que a Secult Fortaleza, que a Secult Ceará, que o BNB, que as instituições, que o SESC possa manter a sua programação, a lançar a possibilidade dos artistas praticarem esses editais para ajudar o setor da cultura, não é mesmo, Jodomar? Sim, sim. A propósito desse edital do Banco do Nordeste, do BNB, está aberto a inscrição, vai até domingo, né? Então, é um edital super simples, super fácil. Por quê? Porque ele trabalha em cima de material que você já fez ou está fazendo nesse contexto de isolamento social. E não vai ser lives, essas coisas não. Na verdade, você pega o apanhado do que você fez, edita num vídeo, numa coisa que você possa apresentar e se inscreve lá. Então, por exemplo, os vídeos de audiovisual, sua produção artística, seu conjunto de fotos, dentro de uma apresentação que caiba dentro de pequenos programas, e você pode escrever
o seu trabalho, seja na arte visual, arte cênica, audiovisual e programação infantil. Então, se você tem algum trabalho ligado para este público também, que também está dentro desse contexto de pandemia, é bem-vindo. São bem-vindos esses trabalhos todos. Está aberta as inscrições, Gildomar? Está aberta as inscrições? As inscrições estão abertas, sim, é super simples, está lá E ela obedece um pouco o padrão dos centros culturais. Né? Claro que tem toda aquela parte que a gente não pode fugir por conta de sermos uma instituição pública, você sabe disso, trabalha dentro do contexto. Mas isso eu acredito que a grande massa dos artistas que já trabalham com a gente, né, sabem desse contexto. Mas também lá, se você vê o edital, ele é super... A Kíria Feitosa está perguntando se para música também. Tem uma Kíria Feitosa. Não, para música, especialmente para todas as... música, arte cênica, artes visuais e audiovisual, e também para uma programação especial infantil, que aí abrange, é muito aberto, porque a programação infantil ela abre um leque muito forte voltado para este público. Inclusive, quem tiver essa veia mais, digamos, de oficina, de aprendizado, quem tiver aulas prontas, vídeo aulas prontas, que foi feito dentro do contexto da pandemia, pode escrever, não tem problema. Ou seja, a criatividade é sua. Né? O edital está aberto, você só tem que botar uma câmera na sua frente, pode ser o próprio celular, e produzir em casa mesmo, e depois é só jogar no computador e inscrever o seu projeto lá no site. Então é só ir de lá, você não precisa anexar nada, você só precisa dizer onde está. Bota o seu endereço no link, onde é que está o seu projeto, e a gente vai lá e busca, os avaliadores fazem análise, evidentemente, não dá para selecionar todos, mas a gente a oportunidade é aberta a todos. Aí, claro que tem uma triagem, porque eles vão entrar dentro de um contexto de uma programação também dos centros culturais. Então, é um pouco por aí. Mas é tranquilo, eu acredito muito no potencial do pessoal de Fortaleza, né, que já vamos dizer, assíduo frequentador e produtor e parceiro do Centro Cultural da forma presencial. Então, neste momento de pandemia, não tenho nem dúvida que é também uma oportunidade boa dentro desse contexto. Deixa eu fazer uma interação aqui com os nossos internautas. Essa live ela é coletiva. Está vendo aqui a Casa de Ofício, a nossa querida Cida Olímpio, está lembrando que nas linguagens de música, artes visuais e artes e ciência. E está lembrando que as inscrições, as informações estão no site, né, da instituição. A Silvia Torres, aqui da Ciranda das Marias, está lembrando que Arte em Rede, 140 projetos integrando 5 equipamentos. Acho que esse aqui é o da Secult Fortaleza, né? Que também está lançando o edital. Olha, eu não tenho dúvida da importância do nosso bate-papo, e aqui eu queria mandar um alô. Ele passou aqui também o nosso Ravengar, sabe? Saca quem Olha aí, rapaz, meu parceiro grande aí das faixas. Grande Ravengar, o maior baterista desse estado, um grande percussionista, uma figura maravilhosa, linda, né? Um alô também para ele agrega, hein? Agrega. Um alô para Zenilce, para Adriana Almeida, para o deputado Edilvan Alencar, que entrou e deu aqui um aceno. Aliás, já aproveitando a participação do Edilvan, nosso deputado federal, importante o trabalho dele, óbvio que é a educação, e a educação está interligada com a cultura. Queria conversar um pouco, você tem acompanhado, o Edilvan é lá da Câmara Federal, a Luiziane ainda essa semana também, semana que vem a gente vai fazer uma live com ela para ver. Estou falando desse debate nacional em épocas de pandemia. A gente sabe que o governo federal não tem facilitado. Não preciso nem aprofundar, lamentavelmente, até o Ministério da Cultura andou para trás. Mas os nossos deputados federais estão de parabéns. Lembrando aqui com a entrada do Edilvan, toda a bancada federal do Ceará, Fabiano Piúba se empenhou muito na articulação e colaborou para a aprovação do projeto da lei Aldir Blanc, né, em memória do nosso grande nome, né, da música brasileira. Mas o projeto foi aprovado na Câmara Federal, está indo para o Senado, e nós sabemos
da importância desses projetos, no caso, para que a cultura possa ser abastecida e irrigada do ponto de vista de política, de recurso, né? É um edital, é um projeto que a ideia vinha do Fundo Nacional dentro do sistema de cultura. Fale um pouco, porque eu sei que você também está acompanhando esse debate, e com a entrada do nosso deputado Edilvan, vamos falar um pouco, diga aí do que você tem lido, do que você tem sabido, tem tomado conhecimento dessa movimentação na cultura no âmbito do Congresso Nacional. Eu vejo essa iniciativa, né, da Câmara, na verdade, é fazer com que o Poder Executivo avance. Não é nada mais do que tentar desatravancar o dinheiro que já está represado lá. Ele já vem do sistema. É difícil falar aqui numa live só, mas esse sistema de cultura que começou gestado lá no Gilberto Gil, que a gente separava, ou se tentava separar os dinheiros dos fundos para apoio aos equipamentos culturais, ao fomento da cultura como atividade fim, e que fosse sustentada através até da questão da memória. Por exemplo, se você hoje o que está se fazendo com os artistas não é nada mais, nada menos do que um processo, por exemplo, de reconhecer os mestres de cultura que tinham uma subvenção financeira. Muitos deles, nada mais, nada menos do que uma aposentadoria tardia. Então, mas fora isso, a parte disso tem toda a cadeia produtiva de cultura, que depende da cultura, seja através dos equipamentos culturais, seja através do funcionamento desses equipamentos culturais. E, claro, você começou a falar sobre o São João, são os grandes eventos culturais que existem dentro das cidades, das regiões, dos lugares que movimentam o setor cultural. E muitos deles, o setor cultural, como, por exemplo, no caso, eu posso dizer com muita tranquilidade, no caso do Maranhão, que a cultura mexe com uma cadeia muito importante, que é a cadeia do turismo. Porque durante o mês de junho e julho em São Luís, o conjunto das ações culturais, ela está muito atrelada ao transformar o destino, né, destino turístico de São Luís como um grande cluster cuja cultura é a pedra de toque. Então, você vê a importância que tem. E você imagina quanto de grupo, para você ter uma ideia, quando eu saí lá do Maranhão, já tem um certo tempo, tinha só dentro da ilha tinha mais de 600 grupos cadastrados dentro lá do sistema de cultura lá da ilha de São Luís. Então, para você ver que realmente é uma profusão. Isso é importante, por quê? Porque isso, imagina o que está por lá, desde a costureira, o artesão, imagina uma escola de samba como um grande classe cultural. Quantas pessoas estão envolvidas ali, inclusive o motorista do carro alegórico, para você ter uma ideia de quanto movimento uma cadeia da cultura. E a liberação desse fundo, ele, além de trazer a lume a questão cultural e gerar uma oportunidade muito rica de oportunidade de emprego, ainda tem uma questão de descentralização desse recurso, que boa parte fica no município, porque se o município recebe esse recurso, até ele voltar para lá, ele já girou pelo menos umas 10 vezes dentro do município. Isso também é uma forma de distribuição igualitária de renda. Então, neste momento em que os municípios estão sofrendo o impacto da quebra do FPM, os estados da questão do FPE, as transferências por conta justamente do impacto econômico financeiro que é mais associado a essa crise que é econômica, e essa nossa crise particular, que é política, de fato, realmente nós estamos num momento complicado, mas que este recurso é muito bem-vindo e é um respiro, tanto do ponto de vista financeiro, mas do ponto de vista de que nós vamos tornar vivo, né, dentro desse processo pandêmico aí, o nosso jeito de encarar, de criar, de profissionalizar e jogar para o futuro. Né? Essa a nossa esperança de que as coisas melhorem. Muito bem, eu aproveitei, acabei de levar um cartãozinho aqui da Lena, nossa querida Lena Diva Octa. Lena, muito obrigada pela dica, viu? Nem vou dizer o cartão que você está me dando, porque ela está aqui mandando eu parar de mexer aqui numa coisa que está me incomodando.
mas eu vou logo revelar. É uma Áfricazinha que tá aí aqui acolá falando, a gente fica puxando o beiço para não ficar tocando, viu, Lena? É só isso, mas eu vou tomar a sua dica. Queria mandar aqui um abraço também para Isso o daqui Daniel. no Ceará chama de bugango, viu? É boca, é porque na verdade ela bica, ela é a boca mesmo, mas eu acaba tá puxando o beiço, né? Ó, o Daniel Borges, um abraço, querido companheiro aí, é presidente do Sindicato dos Vigilantes. Estão mandando aí, dando um alô. Mas, Gil, eu queria também conversar um pouco da esperança que deve nos encher, sabe? Eu não canso de destacar que o mês de junho é um mês maravilhoso. No Nordeste, você que é do Maranhão, nós que somos do Ceará, e quem estiver nos acompanhando aí, que é da Bahia, que é de Alagoas, que é de Sergipe, que é de Natal, que é da Paraíba, que é do Piauí, nossos irmãos conterrâneos, porque o Nordeste é um privilégio, né? O mês de junho nos invade pelo colorido das bandeirinhas, pela sonoridade do bom toque de uma sanfona, de um triângulo, de uma zabumba. Eu tenho dito que em épocas de pandemia, e a gente está passando por isso, e a gente precisa se alimentar da esperança. Nós vamos vencer, as coisas vão caminhar para frente. E quando eu digo isso, aí eu fico me lembrando, por exemplo, nós estamos aqui conversando com o Gildomar, e quem não já viu o Gildomar humano no sentido de o hospício cultural, que eu sei que você integra, eu não sei como é que é esse, ainda, eu não sei, porque a pandemia impôs a gente parar um pouco, frear, né? Nós freamos ritmos. Mas eu fico me lembrando aqui que o hospício, antes do carnaval, nas prévias, depois do carnaval, se deixasse, era movimento alimentando a gente com a boa música, com a alegria. Eu não tenho dúvida, você, que é ali um homem do circuito do Benfica, né? Um dia desse eu estive lá, como todos nós, obviamente passando de como é para ser, a gente não pode estar na rua à toa, mas dá ao mesmo tempo que uma saudade, a gente vê as ruas vazias, aí a gente fica lembrando que breve a gente vai poder se encontrar de novo nas ruas do Benfica, a gente vai poder estar festejando a noite da nossa cidade, porque é isso que a gente espera fazendo hoje, ninguém não pode vacilar, nós estamos no meio da pandemia, muita coisa ainda em aberto. Mas nessa perspectiva, eu queria colocar para você e para quem está nos ouvindo a certeza de que é um desafio, inclusive para as nossas vidas, a gente não perder essa perspectiva, essa esperança. Né? A cultura tem se reinventado. Né? Você há pouco destacou a modalidade de como as pessoas estão produzindo de maneira virtual das suas casas, né, ao seu modo. Mas eu penso que, inclusive, está se produzindo no sentido de que tem muita coisa talvez acontecendo, né? Nós vamos desfrutar aí a partir de agosto, em setembro, talvez belíssimas canções, cantando um pouco da reflexão dessa mudança que essa pandemia tem imposto. A gente tem perdido muita gente querida, gente amada, mas que isso, obviamente, não nos abata, que a gente sofre, mas que a gente resista. A cultura é resistência. Você, o que é que você fala um pouco? Você vem à sua cabeça, você lembra um pouco das coisas? Como é que está? Como é que está o homem Olha, Gildomar? é preciso, talvez resgatando um pouco do que é realmente o verdadeiro espírito da festa de São João, né? A festa de São João, ela se assemelha ou coincide com a safra do milho. Então, para o nordestino, que às vezes enfrenta a seca, enfrenta o roçado, enfrenta aquela dureza, aquela parte, aquele sol, e depois, né, ele consegue, no mês de junho, colocar para fora sua fartura através do milho, do bolo de fubá, da congregação, da agregação. E talvez por isso que o São João tenha sido assim uma festa religiosa que muito
aproximou o Nordeste enquanto região, né? Cada estado tem a sua peculiaridade, mas se pensar em São João, aí já se pensa no Nordeste. O Benfica é um grande Nordeste porque tem uma representação muito forte de muitos estudantes, de pessoas que passam por aqui. Eu mesmo sou do Maranhão, mas tenho amigos baianos, pernambucanos, sergipano, porque todo aqui orbitando dentro do Benfica. Então, aqui é o nosso Nordeste. E a parte da questão de que o mês de junho, que é o nosso mês de alegria, a gente só vai adiar essa alegria um pouco para frente. A gente tem muita esperança de que, realmente, por ser nordestino, por ser, ter essa coisa de que o sol não queima para sempre e a chuva não é, não é para sempre. Então, tem as estações, e nós estamos passando uma estação um pouco longa e um pouco terrível, nós estamos perdendo muito. O Benfica, que é um lugar de pulsar a vida, hoje é um lugar que tenta salvar vidas através do presidente Vargas aqui, que está recebendo, né, os pacientes em grande escala, né? De campanha, transformou-se, né, aí num grande hospital que, infelizmente, ele é binário. Você pode sair com vivo ou morto de lá de dentro. Então, ali é o nascimento, vida e morte, bem ao estilo mesmo da dureza que o poeta nordestino sabe muito bem. Então, de fato, eu olho assim, eu olho que nós estamos passando por um momento realmente duro, uma seca medonha, né, uma estiagem, está faltando ali até mesmo a cuia de farinha está começando a secar para alguns. Então, mas a gente tem que ter esperança. E no campo da esperança, porque nós, né, através da nossa conexão hoje, a gente pode gritar, pode ter os espíritos, pode protestar, pode tem essa coisa de gritar, seja através da nossa organização social e política, seja através da nossa música mesmo, bem essa. E eu tenho dito assim que no Brasil, às vezes, né, a arte ela tem que ter um contraponto social para ela poder sobreviver. Vide aí as questões das músicas da década de 60 e 70, né, onde o regime militar recrudesceu e surgiram de lá as canções que hoje formam a nossa geração, que são os clássicos que hoje a gente vai ouvir e se tornam músicas eternas, por assim dizer, né? Então, esse é o contexto. Quem sabe desse movimento, né, saia daqui os clássicos que vão lá no futuro, né, moldar uma nova geração que talvez respire saúde, respire uma primavera menos traumática como essa nossa. A metáfora que você usou foi muito boa, porque, de fato, a pandemia tem sido uma dureza, né? Nós do Nordeste, você trouxe uma lembrança da dureza que foi uma metáfora, as dificuldades que se colocam no dia a dia do nordestino, na estiagem, na seca. Bom, mas você talvez nos alimenta com certeza de que a gente se torne uma fortaleza, cada um de nós, porque o nordestino é forte, a gente supera. Você usando aí algumas metáforas, o povo aqui está cheio de metáforas. Para agora, o Roberto Gomes disse que o Benfica é a segunda casa de muita gente, olha. Provavelmente, principalmente de um circuito mesmo da boemia desse bar, ou desse bar não, deste bairro meu bucólico, cultural, que é o bairro que cedia a nossa universidade, né? Que tem ali realmente uma grande trajetória. Tem outras metáforas, muita gente aqui dizendo outros comentários aí. Eu penso que a nossa live tem dado saudade. Eu ficando aqui, Gildomar, conversando contigo e vendo as coisas, e dá uma saudade, sabe? Saudade no sentido de que em breve a gente mate a saudade. A gente mate essa saudade de encontrar as pessoas que a gente gosta, de ver os lugares que a gente anda, né? Olha só o Charles aqui, o Charles Wellington. Bom, gente, maravilha. Meu parceiro bom. Grande parceiro, Charles. Nosso general. Estava estaleiro esses dias. Nosso marechal. Nosso eterno marechal, né? Seja bem-vindo, Charles. Estamos aqui justamente conversando sobre tudo, sobre os desafios e perspectivas da cultura em tempos de pandemia, com o nosso querido
Gildomar Marinho, cantor, compositor, gestor de cultura. E óbvio que não tem como não falar do Benfica, não falar das coisas. Eu estou aqui, e tenho certeza que as pessoas estão aqui curtindo esse momento, certo? Só dar aqui um alô também, a Gorete está aqui dizendo que o Benfica é o berço da resistência e da cultura de Fortaleza, né? A Raquel Viana está aqui com saudades dos bares do Benfica. Mas olha, com certeza, Gildomar, eu queria também, há pouco a gente falou dessa transição, né? Nós vamos iniciar, quero lembrar que o isolamento se mostrou uma medida muito eficiente, talvez a única, já que nós não temos nenhuma medida farmacológica, e para além do discurso irresponsável do presidente, que tem feito falsas polêmicas, né? Nós não temos um remédio, uma vacina para a coisa, por isso que a própria transição tem que ser com todo o cuidado. Nós não vamos vacilar para esse vírus, né? Mas a gente precisa, por exemplo, a gente falava das questões dos editais, e eu quero mais uma vez, aí eu vou falar agora de um projeto, queria a sua opinião, porque com a história da aprovação da lei Aldir Blanc, dessa lei, que é o projeto que originou na deputada Benedita, que teve um substitutivo da deputada Jandira, que inclusive colocou como horizonte impor para o governo federal, porque esse governo já demonstrou que não é a dele interagir mesmo como é para ser. O Estado, mais do que nunca, não faz favor. Investir, por exemplo, os 3 bilhões que a lei prevê e vai aprovar para impor que esse governo faça. Porque se depender dele, aliás, ele tem dificultado. Ele está empurrando o que é um direito, o auxílio de muitos brasileiros, está impondo a humilhação das pessoas ficarem em filas e filas para receber um direito. Mas sobre isso, você lembrava há pouco a perspectiva do fundo municipal. Durante os governos do Lula, se criou com o ministro Gilberto Gil um desenho do Sistema Nacional de Cultura. Tá? Eu queria comentar sobre isso, porque na perspectiva dessa lei aprovada, estados como o Ceará deverão receber em torno de 160 milhões para poder, na proporção que está pensada, digamos que o Estado administrar em torno da metade disso e a outra metade ser distribuído entre os municípios, para, através das suas secretarias de cultura, pensar por parte. Com esse, foi lançado, lembrando, Centro Cultural. Nós apresentamos um projeto para incentivar e para os espaços culturais. Porque aí o que eu queria falar agora sobre isso é que eu fico me lembrando da luta dos espaços. Além dos artistas, você tem alguns espaços, como o Teatro das Marias, o Teatro que devem estar também com muita dificuldade, né, para inclusive uma hora eu aproveitei a estada, sua opinião sobre, particularmente, é um projeto que a gente está chamando de projeto de incentivo, né, de auxílio emergencial para os artistas e espaços culturais de Fortaleza. Gildomar, está me ouvindo bem ou falhou um pouco? Tá falhando um pouco. Você chegou. Você estava falando. Pode tentar, eu não sei se.
vai chegar bem a mensagem até aí, porque está falhando de lá para cá. Vocês estão conseguindo me ouvir? Mas está bem. Dá um sinal Agora assim. melhorou. Você está ótimo. Você está ótimo. Tá Pronto. limpo. Pronto. O papel nosso, eu digo de nós, dos gestores, das pessoas que estão dentro de um sistema de cultura formal, é realmente buscar o maior número de quando essa lei vier, realmente para poder ser aplicada da melhor forma possível, até chegar a ser aplicada. Porque o grande problema que a gente naquela época em que a cultura nos interiores geralmente está associado a uma secretaria de esporte, não sei o quê, e cultura. Ou seja, ela é um adendo, às vezes, vê o que aconteceu no Brasil, que a cultura do status de ministério chegou ao status de secretaria, ou seja, o sistema todo foi desmontado. Mas fica aqui dentro desse processo, pode ser trabalhada, até pode morrer, mas as pessoas não morrem. Por quê? Porque aí fica realmente o conhecimento, os equipamentos, as festas, as coisas que ficam. Então, ninguém nasce artista de uma hora para outra. Você tem uma construção que o leva a isso. Então, é uma dança de várias gerações de fatores que vai fazer realmente as coisas acontecerem. Na perspectiva, eu gosto muito de ver a cultura de uma forma integrada, não do ponto de vista da festa, da coisa que acontece, mas do ponto que ela gera de entorno. Então, por exemplo, o carnaval não nasce em fevereiro. Ele é gestado bem antes. Aliás, ele é um contínuo, porque todo ano ele vai se reformulando. O São João, não. A chegar a esse estágio, ele começou com bandeirinha, com laço de fita e com tudo mais, até chegar nesse estágio. Então, Cícero, vamos dizer assim, que em breve vai fazer o bicentenário para introspecção dentro daquele conjunto do Cariri, não foi do dia, é um conjunto. Por força de uma construção. Então, nesse momento de pandemia, claro, a gente precisa ser feito, né? Mas as coisas importantes não podem ser. Essa é importante, porque senão nós conseguiríamos mudar tudo agora e até fazer muita coisa agora e não conseguir no dia seguinte, mesmo que se a gente acha a vacina amanhã do Covid-19. Por quê? Lá, além de vidas, coisas importantes do meio cultural. Por quê? Porque eles são os mais fragilizados, são os mais sujeitos à mortalidade caso contraia a doença. E quando eles não se isolam nos seus campos, eles são ao processo pandêmico, e a gente está perdendo o nome. E, quiçá, a gente não saia por aí perdendo movimentos importantes. Né? A gente tem atento a isso. Muito bem. Aliás, Gil, eu estava aqui olhando a hora. Vamos caminhar aqui para as nossas despedidas. Tá vendo? Quando é bom o tema e quando é legal o bate-papo, passa rapidinho. Estamos com 50 minutos. Daqui a pouco a gente pode ser gongado. Na verdade, com um artista como você, não pode ser gongado. Eu acho que nunca fui. Você não, né? Onde leva a sua arte é sempre para ser aplaudida. Eu quero lhe agradecer. Muito obrigado pela sua participação na nossa live. Eu sei que agora a internet... Você está me ouvindo bem? Faz assim, se tiver, com o dedo. Porque eu sei que começou a falhar no finalzinho. Opa. Eu estou entendendo que começou a falhar, não é isso? A internet? Estou aqui nessa consideração final. Desculpa se eu interromper, porque está cortando muito o que vem de lá na live.
informe seus amigos, vocês têm lá. Entre no site do teste, vai lá. Tem lá o edital, é super simples de escrever. Né? Prepara o seu material, seja na música, na arte cênica. E se você tiver uma performance de audiovisual, de artes visuais, ou seja, pode ser oficina, pode ser qualquer coisa que você possa fazer, tanto do ponto de vista artístico quanto da oficina, vai lá, se inscreva, boa sorte, e porque você também vai entrar no canal lá do Centro Cultural, e aí a gente replica o seu hospedado. Então, é um sistema. É legal quando o assunto é quente, mas é um trabalho que queira fazer mais elaborado ali, você pode se inscrever tranquilamente, e essa é uma oportunidade boa. Tudo bem? Agradeço demais, Ronivaldo. Sucesso no seu mandato. Vamos para frente, meu irmão. Por aqui. Beijo para todos. Muito obrigado, Gildomar. Foi ótimo. No finalzinho, a internet não quis atrapalhar, mas não atrapalhou. Teve gente aqui até pedindo um violão. Hoje o povo não pode te ver que já quer tirar casquinha. Muito obrigado, meu lindo. Um beijo bem grande. Até outra oportunidade. Boa noite para todos e todas. Quero lembrar que amanhã nós temos a nossa live com o João Paulo, né, do Movimento Sem Terra, para discutir um pouco os 31 anos do MST. Essa live era na semana passada. O João Paulo teve um problema, não deu para participar. Não foi Covid. Se recuperou.